Li a biografia do Elon Musk, aquela escrita por Walter Isaac, 615 páginas, e eu não conseguia parar. Fiz uma porrada de anotação, mas não foi o suficiente. Eu fui buscar mais. Eu fui ver todos os vídeos que tinha no YouTube, podcast, entrevistas, inclusive de ex-funcionários, CEOs que trabalhavam com ele. Eu vi coisas sobre jornalistas que cobriram ele por décadas. Eu passei um mês inteiro fanático, tentando entender uma coisa só: como funciona a cabeça desse cara. E quanto mais eu mergulhava, mais uma pergunta ficava na minha cabeça. O quanto do resultado dele veio pelo fato dele ser um gênio. Porque, sem dúvida, ele é um cara muito especial, um gênio nato. Mas não é a genialidade que explica os impérios que ele construiu. O que explica é um método que ele não inventou. Ele copiou das maiores referências do último século. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. 4 pessoas, 4 princípios e como entender isso mudou a forma com que eu construo meu negócio. Mas antes de falar sobre o método, eu preciso te mostrar quem é esse cara. Quem é o Elon Musk? Porque sem entender quem ele é, o método não faz muito sentido. Em 2002, Elon saiu do PayPal com 180 milhões de dólares no bolso. O que todo mundo pensava é: cara, o que ele vai fazer agora? Vai comprar uma ilha? Vai se aposentar? A resposta foi uma só: eu vou colonizar Marte. E ele colocou toda aquela grana de volta em risco. Tudo. Uma missão que todo mundo chamava de loucura. Já em 2008, com 37 anos de idade, a SpaceX já havia explodido 3 foguetes seguidos. Tesla estava sem dinheiro, as duas empresas morrendo ao mesmo tempo. E as pessoas próximas a ele descreviam noites em que ele acordava vomitando, tendo terrores noturnos, sentado na beira da cama, completamente imóvel até amanhecer. E no dia seguinte, voltava para a fábrica. Já chegando em 2018, a Tesla precisava produzir 5.000 carros por semana ou ia à falência. Ele simplesmente não mandou um e-mail pedindo mais esforço, não contratou uma consultoria ou deu piti e exigiu que os líderes dele dessem um jeito. Ele ligou para um funcionário no meio da noite e disse: me encontra na pista em 1 hora. Voaram para Reno, a fábrica da Tesla, e ele ficou 4 meses dormindo na fábrica. Esses são apenas alguns highlights da história dele. Eu poderia ficar horas aqui só falando sobre os feitos e sobre as tragédias da vida desse cara. Mas quando eu fui entender como funcionava de fato a cabeça desse cara, eu encontrei 5 princípios que se repetem em tudo que ele construiu. O primeiro princípio é: tem uma missão antes de dinheiro. Elon nunca começa por uma oportunidade de mercado. Ele começa por um problema que precisa ser resolvido. E isso muda tudo. Porque quando você trabalha por dinheiro, você para quando tem o suficiente. Já quando você trabalha por uma missão, não existe ponto de parada. É por isso que em 2002 ele colocou toda a grana que ele tinha conseguido vendendo no PayPal de volta em risco. E é por isso que em 2008, mesmo acordando, vomitando de estresse, ele voltava para a fábrica no dia seguinte. A missão ainda não estava cumprida. O segundo princípio do Elon Musk é o algoritmo. Esse aqui é o que eu mais gosto. Esse é o método que ele repete em toda reunião como um mantra, até que seus executivos moverem os lábios junto com ele, antecipando cada palavra. São 5 etapas, sempre nessa ordem. Questione tudo, delete, simplifique, acelere, automatize. E a ordem importa mais do que as etapas. Você não pode acelerar algo que não foi simplificado. E você também não pode simplificar algo que deveria simplesmente não existir. Porque velocidade aplicada no processo errado só produz erros mais rápidos. O terceiro princípio é a obsessão por custo. Ele criou uma ferramenta chamada Idiot Index, que ela pega o custo do produto final e divide pelo custo dos materiais brutos. Se a razão for muito alta, o processo está destruindo o valor durante o projeto. Não é sobre apenas buscar o mais barato. É sobre enxergar onde o dinheiro vaza antes de chegar no destino desejado. O quarto princípio é velocidade como princípio operacional, não como um estilo de gestão, como convicção mesmo. A SpaceX queimava 400 mil dólares por dia. Cada decisão postergada tinha um preço exato. Mas velocidade para o Elon não é sobre sair atropelando tudo sem critério. É sobre ter velocidade de decisão. O problema que esperaria até segunda-feira é resolvido naquela noite, quando o tomador de decisão está presente. É sobre não ter todas as informações para tomar aquela decisão, mas garantir que ela vai sair do papel. O quinto princípio é o general na linha de frente. E ele cita o Napoleão diretamente. Onde quer que Napoleão estivesse, seus exércitos se saíam melhor. Não porque Napoleão lutava por cada soldado, mas porque a presença dele mudava o que acontecia ao redor.
Quando o líder está presente, onde o trabalho acontece, duas coisas mudam ao mesmo tempo. Primeiro, o padrão de esforço sobe e a velocidade de decisão aumenta. E é por isso que ele dormiu 4 meses numa fábrica em Reno, quando a Tesla estava com problemas. 5 princípios, 3 décadas repetindo em cada empresa que ele construiu de forma militar, cirúrgica. Mas quando eu fui ainda mais a fundo, eu descobri algo que me surpreendeu. Nenhum desses princípios é original. Ele copiou cada um deles das maiores referências do último século quando se fala de empreendedorismo. E hoje eu vou te mostrar quem são essas pessoas e o que Elon Musk tirou de cada uma delas e como você pode aplicar isso no seu negócio. Mas antes, para quem não me conhece, eu sou Laurence Tatharin, empreendo há 21 anos e trago aqui o que eu gostaria que tivessem me contado lá no começo. Então, bora pro vídeo de hoje. A primeira pessoa que Elon modela é alguém que a maioria dos CEOs de hoje nunca parou para estudar, o Andrew Carnegie. Ele nasceu na Escócia em 1835 e emigrou para a América sem nada. E morreu como um dos homens mais ricos do mundo. A obsessão que ele carregou a vida inteira foi uma só: custo. Não receita, não crescimento, só custo. Ele tinha uma frase que ficou gravada na história dos negócios: lucros e preços são cíclicos, ninguém controla, mas custos podem ser estritamente controlados e qualquer economia alcançada nos custos é permanente. Enquanto o preço de venda sobe e desce com o mercado, a economia de custo que você conquistou hoje ainda está lá amanhã, ela ainda fica. Elon pegou esse princípio e criou aquela ferramenta que eu te contei, o Idiot Index. A SpaceX foguetes tinham um Idiot Index extremamente alto. Os materiais custavam 50 vezes menos que o foguete final. Então, ele foi atrás de cada centavo disso. A NASA pagava $500 por cada trava nos foguetes. Um engenheiro da SpaceX modificou uma trava de porta de banheiro que custou $30. Tá, mas como que eu aplico isso no meu negócio hoje? Faz uma pergunta só. Qual é o Idiot Index da sua operação? Onde você está pagando 50 vezes mais do que precisava se questionasse o processo? Eu te garanto que tem processo que custa o que custa porque ninguém nunca parou a perguntar o porquê. Será que de fato precisava esse processo existir? Toda economia que você alcança nos custos é permanente, nunca se esqueça disso. E essa foi a lição que Carnegie deixou para Elon Musk. E convenhamos, ela se aplica em qualquer negócio, em qualquer setor e em qualquer tamanho de empresa. Mas beleza, Carnegie ensinou ela a ser obcecado por custo, mas o segundo nome da lista ensinou onde que o custo nasce. E esse cara foi quem mudou a história da indústria: Henry Ford. Henry não inventou o carro, ele inventou a linha de produção. E mais do que isso, ele foi o primeiro a verticalizar a operação e a entender que aquilo que é core business não pode ser terceirizado. Ele controla a cadeia inteira. Ford tinha minas de ferro, floresta de borracha, navios, ferrovias. Se entrava na cadeia de produção de um Ford, Ford controlava. O princípio era direto: não terceirize jamais o que é estratégico. Elon copiou isso com precisão. A SpaceX fabrica internamente cerca de 90% dos componentes dos foguetes: motores, eletrônicos, softwares, estrutura. Já a Tesla faz o mesmo: bateria, chip, software, motor. Mas por quê? Porque quando você depende de um fornecedor para algo crítico, você perde o controle de duas coisas ao mesmo tempo: velocidade e custo. E eu te garanto, nenhum fornecedor tem a sua urgência. Não tem a sua missão. Não acorda às 3 horas da manhã pensando no problema que precisamos resolver, em como talvez aquela peça ou aquele serviço vai impactar lá no resultado final, na experiência que o teu cliente ou que o teu time vai ter. Beleza, mas como que eu vou aplicar isso no meu negócio? Eu não estou dizendo para você internalizar tudo, até porque eu não fiz isso. Eu tenho uma transportadora e eu não tenho caminhão, que teoricamente talvez seja a coisa mais importante olhando para o meu core business. Mas tem várias coisas que eu antes contratava um terceiro e que eu decidi internalizar para dentro do meu negócio e que mudou completamente não só o resultado, mas a velocidade e a qualidade com que eu entrego essas coisas. Então vai lá e faz uma pergunta honesta: o que na minha operação eu terceirizei que controla a minha velocidade ou que impacta demais no meu custo? Porque toda vez que você entrega o controle de algo estratégico para fora, você está colocando o seu ritmo nas mãos de quem não tem a sua missão. Ford criou e Elon Musk validou essa tese. Basta com que a gente tenha um mínimo de criatividade e aplique no nosso negócio. Mas beleza, Ford ensinou o Elon a controlar o que é estratégico, mas tem uma pergunta que o Ford não responde:
Como você sabe se o que você está controlando deveria de fato existir? E essa resposta veio de outra pessoa, Thomas Edison, um dos responsáveis pela transformação tecnológica que vivemos no século passado. Edison devorava bibliotecas inteiras, não por hobby, mas para questionar o que existia e construir o que não existia. O princípio central dele era um só: nada é sagrado. Qualquer processo, qualquer regra, qualquer forma de fazer as coisas pode e deve ser questionada. Ela transformou esse princípio num método, o algoritmo. Lembra dele? 5 etapas. Questione tudo, delete, simplifique, acelere e automatize. E o principal, galera, não deixem de seguir a ordem exata. Vou trazer alguns exemplos para vocês aqui. Na Tesla, havia tampas plásticas colocadas nos conectores das baterias dos carros. Às vezes faltavam tampas e atrasava todo o envio de uma remessa de carro. Até que Musk perguntou quem que havia criado esse critério. Ninguém sabia, então delete. Adivinha? Nunca ninguém reclamou e não tiveram um problema depois. E teve o erro oposto também. A Tesla automatizou antes de simplificar. Ela colocou robôs em cada etapa da linha. E a linha simplesmente não funcionava. O processo estava quadrado, ainda precisava ajustar muita coisa antes de automatizar. E quando eles tomaram a decisão de tirar os robôs para simplificar as coisas, eles precisavam abrir um buraco gigante na parede para conseguir remover esses equipamentos. A lição que ficou é muito simples: nunca automatize algo que não funciona. Você só vai acelerar o caos. Beleza, mas como que eu vou levar isso para dentro do meu negócio hoje? Comece com uma pergunta super honesta. Quando foi a última vez que você e o seu time pararam para questionar se os processos que estão rodando hoje ainda fazem sentido? Eu não estou falando de planejamento anual. Eu estou falando de uma cadência real de revisão. Mensal, trimestral, tanto faz. Mas que exista, que seja intencional e que seja monitorada e cobrada. Já a segunda pergunta é: o seu time tem liberdade de questionar o que existe? Ou as pessoas ao redor de você aprenderam que é mais seguro seguir o que sempre foi feito? Porque se a cultura da empresa pune quem testa e erra, você nunca vai ter um algoritmo funcionando. Você vai ter pessoas executando processos quebrados em silêncio. E terceiro, quem no seu time desafia o status quo, propõe algo diferente e testa uma ideia nova, essa pessoa ela é reconhecida ou ela é vista como um problema? Porque o que você premia é o que a sua cultura se torna. São esses reforços que vão moldar a atitude das pessoas. Se você premia quem executa sem questionar, você vai ter uma empresa cheia de soldadinhos entregando um resultado previsível, porém medíocre. Já, se você premia quem melhora o processo, você vai construir uma empresa disruptiva. Aí a escolha é sua. Vou construir uma empresa mais agressiva ou uma empresa mais previsível? Edison ensinou Elon Musk a questionar tudo, mas teve um cara que transformou o Elon Musk em um showman. Depois que você tem um método, um produto, algo sensacional, como que você faz com que as pessoas acreditem nele? Essa resposta veio de Steve Jobs. Jobs entendia uma coisa que a maioria dos CEOs até hoje ignora: a forma com que você apresenta é parte do que você vende. Não é detalhe, é estratégia. Jobs transformou o lançamento de produto em um grande show. Cada detalhe calculado para fazer a pessoa sentir que estava presenciando algo histórico. Porque de fato estava. Quem não lembra da apresentação do iPad, do iPod, fez coisas extraordinárias naquele palco, gerando um desejo que poucas empresas e poucos CEOs conseguiram gerar nos seus consumidores, transformando a gente não só em clientes, mas de fato em Apple Boys, né? Em fãs inveterados que defendem a marca. Elon Musk copiou isso com muita precisão. Os lançamentos da SpaceX são eventos que param o mundo. Quando a Tesla lançou a sua caminhonete, a Cybertruck, virou notícia em todos os continentes. O anúncio de que vão a Marte virou a maior campanha de recrutamento de talentos da história. Não é vaidade, galera. Isso aí é uma ferramenta. Porque quando você tem uma missão grande o suficiente e consegue comunicar ela com clareza e força, você atrai as melhores pessoas do mundo. Não porque paga mais, mas porque elas acreditam que estão fazendo parte da construção da história. E aqui está o princípio mais profundo que Jobs e Elon compartilham, que é ter a missão antes do dinheiro. Lembra que eu falei para vocês que quando você trabalha só por dinheiro, você para quando tem o suficiente? Você perde a fome, perde o apetite? Mas quando você trabalha por uma missão, não existe ponto de parada.
Você sempre vai estar buscando se aperfeiçoar, melhorar. Para empresas menores como a nossa, como que isso se aplica? Eu vou dizer para vocês aqui no detalhe. A primeira pergunta que você precisa se fazer é: o seu time sabe de cor qual que é a sua missão da empresa? Não o que está escrito na parede ou o que está lá no site. O que guia cada decisão no dia a dia de verdade. Já a segunda pergunta é: você está contratando pessoas que acreditam no que você está construindo ou pessoas que aceitam a proposta porque o salário era bom? Porque os dois perfis constroem coisas completamente diferentes. Quem acredita na missão resolve problemas às 10 da noite sem ninguém pedir. Cresce na adversidade. Já quem trabalha pelo salário vai embora quando aparecer uma oferta melhor ou quando a coisa aperta. E ela vai apertar em algum momento. A terceira pergunta é: quando foi a última vez que você comunicou a missão do seu negócio em público com força e convicção? Porque você só vai conseguir atrair uma galera especial para o teu projeto se eles enxergarem o brilho no teu olho e a convicção nas suas palavras. Steve Jobs fez isso com maestria. Elon foi lá e copiou. Então Jobs ensinou Elon Musk a comunicar a missão. Mas tem uma pergunta que nenhum dos quatro responde. O que você faz quando tudo dá errado no meio do caminho? Elon viveu isso na pele. Depois do terceiro foguete explodindo, não tinha mais espaço. Se explodisse o quarto, é que simplesmente falia. Ele fez uma coisa que me marcou muito quando eu li. Postou uma declaração pública dizendo o seguinte: a SpaceX está aqui para o longo prazo. Com tudo que vier, vamos fazer isso funcionar. Não era um discurso motivacional, era a eliminação pública da opção de desistir. Quando você declara publicamente que vai continuar, você remove de você mesmo e de todos ao redor a possibilidade psicológica de recuar. E ele fala algo sobre falha que muda completamente a equação. Suas primeiras 50 falhas vão doer muito, mas quando você se acostuma a falhar, você joga cada rodada com menos emoção. Você fica mais corajoso. Você assume riscos mais calculados. Falha não é o oposto de sucesso, é o treinamento para ele. E quando eu li isso, muita coisa fez sentido dentro de mim. Porque quando a empresa está desmoronando ao redor, quando tudo indica que deveria ser o momento do pânico, eu fico tranquilo. Não é frieza, não é desapego. É o que o meu corpo já aprendeu, que aquela sensação de quase morte não é a morte em si, é só mais um dia na fazendinha. A galera já me chamou de psicopata por isso, mas não é psicopatia. É que depois de tantas vezes no limite, o meu sistema entendeu uma coisa: amanhã eu vou estar de pé de novo, pronto para a batalha. Porque falha não te mata, ela te treina. Essa lição que Elon aprendeu em 2008 e que eu aprendi durante esses últimos 15 anos à frente da THX me ensinou demais como lidar com as adversidades. E tem uma última coisa que ficou comigo depois de tudo que eu pesquisei. Elon Musk tem um medo específico dentro das suas empresas. Pessoas que acumularam dinheiro suficiente e perderam a fome. Eu já vi, inclusive, o Jorge Paulo Lemann da Ambev falando isso também. Ele já viu muito leão virar gatinho depois que ficou milionário. E aqui eu deixo uma pergunta para você. Você ainda tem fome? Você acorda de manhã com uma vontade de construir ou está só administrando o que já conquistou? Se a resposta for sim, olha para o lado e pergunta: quem do seu time ainda está na mesma pegada que você? Quem ainda está disposto a ir além do que foi pedido? Porque a empresa que você vai construir nos próximos anos vai ser a soma da ambição e da fome das pessoas que estão dentro dela. Se você tem uma galera que ainda está com fome, protege elas, investe nelas, mantém todos eles perto de você. E quem perdeu esse apetite, trate com respeito, mas seja honesto. Sem fome não tem como entregar a missão. E se você não vai entregar a missão, você precisa abrir espaço para quem vai. Carnier, Ford, Edison, Jobs, pessoas que não se conheciam, épocas diferentes, indústrias completamente diferentes, mas legados que ainda estão vivos. Esses não são só os princípios desses quatro caras e do Elon Musk, são princípios universais, atemporais, redescobertos por cada geração de quem constrói coisas de verdade. E Elon usa cada um desses princípios, desses legados com maestria. E eu acho que aqui está a grande sacada. A maior parte das coisas que a gente precisa fazer, a gente já sabe que precisa fazer. Mas quanto de nós tem a capacidade de execução do Elon Musk? Tem coragem e estômago para tomar decisões difíceis e colocar isso de fato em prática? Essa é a diferença entre quem sonha alto e quem faz o foguete dar ré. A pergunta que fica para todos nós é:
Quando que a gente vai parar de errar no básico? Quando que a gente vai pegar todos esses conhecimentos que transcendeu décadas e aplicar nos nossos negócios? Se esse vídeo te colocou para pensar, me conta aqui nos comentários quais desses 4 princípios você precisa aplicar no seu trabalho agora. E não deixe de curtir esse vídeo, segue aqui no canal, e se tem aquele empresário que você respeita, aquele que você olha e fala, cara, esse cara tá à frente do tempo, manda esse vídeo para ele com uma espécie de homenagem. Porque conteúdo assim não é para todo mundo, é para quem ainda tem fome de verdade. Então é isso aí, galera. Valeu para quem ficou até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!